Esses são os comunicados da presidência. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Senhor presidente. Conselheiro Túlio Roque Cidadini, tem a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe da Fazenda, procurador-chefe do Ministério Público, senhoras e senhores, eu queria comunicar a esse plenário, eu encaminhei ao digno conselheiro Sidney Beraldo, que tem sido um conselheiro de grande trabalho nesse tribunal, dedicado, sério, uma questão que reputo importante. O conselheiro é relator das contas do governo desse exercício, do governo estadual. Nós tivemos anunciado, essa semana passada, uma mudança na questão da nota fiscal paulista. Essa nota fiscal paulista é um dos programas com maior êxito que se pode ter na área da luta contra a evasão fiscal. De tal forma, isso ficou popular, o próprio governo sempre nos disse que ela possibilitou aumento da receita, melhorias da receita, cada vez mais recebendo, que CPF na nota virou um slogan. Todo mundo usa isso aí. O governo anunciou uma mudança nessa nota fiscal paulista. Este programa de grande êxito, que serviu, inclusive, de parâmetro para outros estados, foi atingido com a mais duro tiro que pode se dar num programa de governo, a credibilidade. Da noite para o dia, o governo anuncia que o prêmio, que era de 30%, cai para 20%, que o pagamento que ia ser feito em outubro não vai ser feito mais, e arrasa a credibilidade do programa. Que programa que foi ele que criou, programa que foi ele que fez, programa que foi tão exitoso. É certo que nós estamos vivendo um problema de diminuição de receita. Não precisa ninguém teorizar muito. Nós vivemos um período de atividade econômica cada vez menor e com receitas cada vez menor. Mas, ao fazer esta mudança, o governo dá um tiro de canhão no casco do navio, retira toda a credibilidade do programa, compromete o presente, compromete o futuro. Eu tive oportunidade, nesses dias, me debruçar sobre este programa, que é de um êxito total. Vi estados onde foi adotada a nota fiscal paulista, a nota fiscal, e caiu em completa desmoralização, porque os estados não pagaram adequadamente o que comprometeram, o que se prontificavam a pagar. Aqui não. Aqui havia não só uma adesão popular, adesão do pequeno, quem compra cafezinho no bar pede para botar a nota. E agora o programa recebe um tiro desse daí, um tiro típico de economista, típico de burocrata. Fez o cálculo, estou gastando muito com um prêmio, mas aquele prêmio que fez esse programa, que juntou milhares e milhares de pessoas e destrói, porque está destruindo o que está destruindo? Está destruindo a credibilidade. Quem é que vai entrar num outro programa da Secretaria da Fazenda, sabendo que, na hora que tiver o primeiro aperto, a secretaria vem com a ideia de cortar? E, na verdade, em termos concretos, o governo está dando um calote. Isso se chama calote. O governo ia pagar em outubro, não vai pagar mais em outubro. O governo está dando um calote, é o termo adequado. Dizem que esse secretário é muito competente, não conheço, nunca vi. Mas a referência não é boa. Dizem que ele trabalhava com o Joaquim Levy. O Joaquim Levy é uma espécie de Alexandre Pato da economia, é só marketing. Na hora que a jogada acontece, desaparece, né? Então,
Mas, olha, o que nós... Eu estou encaminhando ao conselheiro Beraldo, e acho que deve ser um ponto para discutirmos no ano que vem nas contas, conselheiros, porque é muito grave. Nós que convivemos no Tribunal de Contas, sabemos que, vez por outra, aparece uma ideia genial. Eu me recordo uma lição que eu aprendi aqui. Eu tinha grande elogios ao governo Carvalho Pinto. Até que um dia alguém me contou que foi o governo Carvalho Pinto, ou um plano de obra que construiu fórum, delegacias. Eles pegaram o dinheiro, que era o fundo de reserva do IPESP, pegaram o dinheiro, zeraram o fundo de reserva do IPESP e fizeram um programa de obra que não rendia nada, porque... E o resultado qual foi? O Estado teve que assumir e pagar as pensões e a aposentadoria, que está pagando até hoje. O plano de metas do Carvalho Pinto, tão festejado, está sendo pago até hoje. Tudo quanto é aposentado não tem mais os valores do IPESP. Mas essa ideia de economista é sempre comum. Eu sempre lembro a história não, está no livro, do que ocorreu na China na década de 50. Um grupo de economistas chegou ao Mao Tse-tung e disse, olha, nós precisamos resolver um problema sério. Toda a nossa produção agrícola sofre uma perda de 30% por causa dos pardais. Esses pardais acabam, comem. Então, decidiram acabar com os pardais. E saiu todo mundo matando pardal, que nem louco, na China. Acabaram com o pardal. No ano seguinte, a safra foi terrível, se espalhou a fome pela China. Caiu 60% a safra. Descobriu-se que o pardal, além de comer o grão de trigo, comia os insetos. E como não tinha mais pardal, os insetos acabaram com toda a produção agrícola. Então, esse negócio de você ficar... Eu vi a continha do secretário. A continha do secretário é continha, de gente que tem a cabecinha ali, não consegue pensar ali. Ele destruiu um programa importante que o Estado tinha. Porque vai economizar? Vai, a crise é grave. Eu espero que volte atrás, como estavam fazendo um negócio de tirar leite, um programa que diminuiu o leite para as crianças, voltaram atrás. Mas é lamentável que, numa hora que o governo mais precisa de credibilidade, se destrua, se dê um calote no consumidor e jogue no lixo um programa como esse. Eu estou encaminhando ao senhor... o relator das contas, eu conheço o conselheiro Beraldo, ele vai fazer um bom trabalho, vai se informar, vai ouvir aquele choro, não, porque aqui, etc. Mas é melhor cortar comida do que cortar esse programa, de tão precário que é. A segunda coisa que eu queria colocar também, e que é uma atenção que nós devemos ter, foi anunciado que nós vamos ter operação da linha 5 do metrô numa PPP. E anunciado como se o Estado não vai gastar nada. PPP é cheque sem fundo dado para pagar no futuro. É cheque pré-datado, sem fundo. Então, esta PPP, ela... Tudo bem, o governo acha que deva fazer, mas é preciso dizer o seguinte, nos próximos 20, 30 anos, nós vamos ter que bancar tanto assim, porque está comprometendo o orçamento dos próximos anos. Então, eu queria especialmente manifestar até a minha tristeza, viu? Porque é um programa que nós aqui recebemos só elogio, a secretaria só elogiava, de repente... Nem discutiram. Me parece, conselheiro Beraldo, Vossa Excelência que vai se debruçar sobre isso, que a lei permite que faça alterações. Mas aí está uma coisa que é mais do que uma lei. É algo que se consolidou na população, que todo
2 vezes por ano recebia, optavam alguns por pagar, alguns optavam por dinheiro. Já soube que muitas entidades assistenciais, hospitais, estão reclamando porque eles usavam recolher nota fiscal para efeito desse programa. Vi que o Hospital do Câncer de Barreto reclama que cada vez recebe 1 milhão. Não sei se isso daí é muito, é pouco, mas é dinheiro, né? Tanto que eles estão lutando. Então, eu acho que nós devemos nos preocupar com isso, e especialmente porque está no exercício e é daquelas coisas que nós já vimos, né? Como no governo Cavalho Pinto, e depois a consequência fica para os próximos anos. Na verdade, quero ver como é que a Secretaria vai fazer qualquer campanha para melhorar isso. Vossa Excelência, conselheiro Roque, sempre traz questões pertinentes a serem debatidas e analisadas pelo tribunal. Eu tenho certeza que o conselheiro Sidney Beraldo, relator das contas de 2015, dará o tratamento adequado. Eu gostaria de realçar também, conselheiro Antônio Roque Cittadini, quanto à questão que anteriormente trazida por Vossa Excelência de oficiar tanto o metrô contra a CPTM, isso já foi realizado. A CPTM já encaminhou os esclarecimentos, que estão acompanhados, inclusive, de um CD, que será encaminhado a Vossas Excelências. E o metrô solicitou o prazo, que está findando agora no final dessa semana. Depois, posteriormente, serão encaminhados os 2 a Vossa Excelência. A palavra continua livre aos senhores conselheiros. Conselheiro Sidney Beraldo. Eu queria, como relator das contas de 2015 do governo do Estado, dizer ao conselheiro Roque Cittadini que recebo realmente a sua recomendação, entendendo, compreendendo realmente que se trata de uma questão bastante relevante, uma mudança que, sem dúvida, impacta na vida de um conjunto bastante significativo da população que recebe, não é, esse benefício. Então, sem dúvida, o tribunal tem que receber estas informações. Nós temos que avaliar realmente esta decisão, bastante oportuna. E, como o próprio conselheiro afirmou, não podemos desprezar que vivemos um momento gravíssimo, gravíssimo, e a tendência é piorar, da economia brasileira, não é? E a necessidade de ajuste, ela é real. O que precisa avaliar é realmente quais são, não é, as oportunidades, as opções que se tem para fazer esse ajuste sem um impacto maior na vida das pessoas. Então, realmente vivemos um momento de bastante dificuldade. É preciso que se compreenda isso. Mas considero, sim, bastante oportuno que, durante a análise destas contas, se verifique e se aprofunde realmente nos motivos, né, que levaram a uma decisão que, sem dúvida, impacta na vida e na receita, né, das pessoas, que, de qualquer forma, também contribui para garantir uma receita e uma arrecadação em um setor em que se verificava um índice de sonegação bastante alto. Esta é a minha manifestação, senhor presidente. Eu só queria... o conselheiro falou sobre a crise. Eu conversei já com ele sobre tudo essas matérias. A semana passada, na cidade de Ribeirão Grande, já comentamos isso, uma fábrica de cimento de quase 40 anos, foi anunciado o fechamento de uma fábrica de cimento. Uma coisa traumática para a região, em termos de emprego, em termos de ICMS, em termos de produção. E isso dá bem a dimensão das nossas dificuldades, porque, quando fecha a fábrica de cimento, é sinal que não está se usando cimento, e não está se construindo, e não está... É uma coisa traumática. Então, eu concordo e acho, como sempre, que o conselheiro conduzirá muito bem essa questão.